Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, vamos verificar como se constrói a introdução de uma redação para concurso ou vestibular. E, para ver isso, nós vamos analisar algumas redações nota 1000 do Enem 2020. É o que nós veremos agora. A redação é um modelo que segue uma estrutura. Normalmente a redação contém em torno de 30 linhas, estruturada em torno de 4 parágrafos. Isso não é uma regra, mas é o que normalmente acontece. Ela é construída com 4 parágrafos. E a estrutura da redação ela é composta de 4 partes. O título, que no caso do Enem é opcional. Muitos constroem no Enem a redação sem o título, já em outros processos, como em concurso e outros vestibulares, é comum a inserção do título, mas no Enem ele é opcional. Fora o título, o texto propriamente dito, ele é composto de 3 partes. A introdução, normalmente escrita num único parágrafo, com cerca de 6 linhas. O desenvolvimento, dividido em geral em 2 parágrafos, com cerca de 7 linhas cada. Por que 2 parágrafos? Para que se defenda uma ideia, e é o que caracteriza a redação argumentativa ou dissertativa, defender um posicionamento sobre um determinado tema, você vai se valer de alguns argumentos. Normalmente, são usados 2 argumentos na redação, e por isso, um argumento é desenvolvido em um parágrafo e o outro argumento no segundo parágrafo. Por isso, normalmente, o desenvolvimento ele é construído com 2 parágrafos. E, por fim, a conclusão também num parágrafo único, com cerca de 7 linhas. Feita essa introdução geral da estrutura da redação, lembrando que, para saber mais sobre como construir uma redação, estará abaixo na descrição deste vídeo um outro vídeo que trata da construção geral da redação, tratando de cada uma das suas partes. Haverá aqui um link abaixo na descrição para que vocês possam verificar no outro vídeo. Mas, no caso deste vídeo, nós trataremos especificamente da introdução. Agora, o que é a introdução? A introdução é um parágrafo em que se apresenta o que será discutido no texto. Portanto, a introdução vai apresentar toda a discussão que será feita ao longo do texto. A introdução, como dito anteriormente, ela é escrita normalmente em um parágrafo único, em um único parágrafo, com cerca de 6 linhas. Isso também pode variar, de 5 até 10 linhas, mas em média com 6 linhas. E o que deve conter a introdução? A introdução é composta obrigatoriamente de 3 itens. Itens que vão valorizar o seu texto, que vão fazer com que a sua redação seja pontuada de forma melhor. A introdução deve conter, primeiro, a apresentação do texto, do tema. Você deve contextualizar o tema, fazer uma apresentação do que será discutido. Na sequência, um posicionamento sobre o tema, se você é a favor ou contra. Suponhamos que seja o tema seja a pena de morte. Então, você vai se posicionar a respeito, se você é a favor ou contra a pena de morte. E também, na introdução, deve conter os argumentos que serão utilizados ao longo do texto para você defender esse posicionamento. Lembrando que, na introdução, você vai apenas citar os argumentos, você vai apenas apresentar os argumentos sem desenvolvê-los. O desenvolvimento desse argumento ocorrerá nos próximos parágrafos. Na introdução, você deve apenas apresentá-los sem desenvolver. Então, a introdução deve conter a apresentação do tema, um posicionamento a respeito do tema, favor ou contra, e citar os argumentos que serão utilizados para defender o seu posicionamento. Bom, para analisar como se constrói uma introdução, nós vamos analisar aqui
2 redações nota 1000 do Enem 2020, que teve como tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos analisar aí a redação 1, com a introdução. 1. Bom, lembrando, então, que a introdução deve conter a apresentação do tema, o posicionamento e a apresentação dos argumentos. Vamos ver como ficou essa introdução nessa redação nota 1000. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parte da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Então, vamos analisar aqui os 3 elementos contidos nesse parágrafo introdutório. Vejam que a apresentação do tema ocorre aqui, quando ele apresenta o tema por meio do filme Coringa, apresentando, aí fazendo uma pequena introdução do personagem, falando do personagem Arthur Fleck no filme Coringa. Aliás, isso é algo muito valorizado nos textos da redação. Você trazer referências, fazer referências a filmes, obras, autores, séries, fatos históricos, etc. Isso demonstra que você é uma pessoa antenada. Isso demonstra o seu repertório cultural. Então, feita a apresentação do tema, ele coloca o seu posicionamento, que está aqui em verde. A apresentação do tema está em amarelo e o posicionamento a respeito do tema está em verde. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais ainda configura um desafio a ser sanado. Então, veja que ele coloca o seu posicionamento, que esse estigma é algo a ser resolvido. Logo na sequência, vem a apresentação dos seus argumentos. Esse estigma ocorre pela negligência governamental e pela discriminação por parte da população brasileira. Então, veja que ele apresenta as razões pelas quais há esse estigma, por conta da negligência e por conta da discriminação. Então, os 2 argumentos são apresentados. E, na sequência, ele fecha o parágrafo, retomando novamente, reforçando o seu posicionamento. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social, veja que ele classifica esse estigma como uma chaga, uma coisa negativa, uma doença, seja resolvida para que isso fique apenas na ficção. Então, uma introdução bem montada com a apresentação do tema, o seu posicionamento e a apresentação dos argumentos. Vamos agora para o texto 2, com a introdução 2. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, veja que esse texto também faz uso de uma citação, no caso aqui fazendo referência a um livro, a uma obra. Isso também é muito valorizado, como já
dito, demonstra o seu repertório cultural, demonstra que você é uma pessoa antenada. Então, aqui, por meio dessa obra, o autor faz a apresentação do tema, em amarelo. Em verde, vem, destacado aqui em verde, vem o posicionamento a respeito do tema. Assim, veja, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual. Então, veja que ele, colocando dessa maneira, ele vai criticar a forma como os pacientes são tratados. Então, ele vai se posicionar a respeito. Então, aqui é o seu posicionamento. E logo na sequência, vem os argumentos. Ele apresenta os argumentos, né? Quando ele fala que o texto é atual, né? Falando dos pacientes, a forma como são tratados, já que o preconceito e a omissão estatal perpetuam essa realidade de estigma. Então, veja que aqui ele apenas cita também os argumentos, por que essa realidade ocorre, essas agressões, esses pacientes? Por conta do preconceito e por conta da omissão estatal. Vejam que esse texto também faz uso desses 3 elementos recomendados na introdução da redação. Apresentação do tema, o posicionamento e a apresentação dos argumentos, apenas apresentando, sem desenvolvê-los. Muito bem. Feita essa leitura dessas 2 introduções, vamos conferir aqui se elas seguem as recomendações daquilo que deve constar em uma introdução. Primeiro, a introdução foi escrita num único parágrafo. Dos 2 textos, das 2 redações, seguiu esse modelo. Então, ela está ok, seguindo a recomendação de um parágrafo único. Segundo item, né? Nas 2 redações, houve a apresentação do tema. A gente viu que a primeira contextualizou o tema por meio do filme Coringa, e a segunda apresentou uma obra. Então, houve a apresentação do tema nas 2 redações. Ok, então. Outro elemento que deve constar na redação, o posicionamento sobre o tema. Nos 2 temas, nos 2 textos, nós vimos que também houve esse posicionamento. Então, as 2 redações estão ok. E terceiro item que deve constar na redação é a apresentação dos argumentos, sem desenvolvê-los, apenas apresentá-los. E nesses 2 textos que vimos, também houve a apresentação dos argumentos. Então, está ok. E um elemento que é muito valorizado nos textos das redações é o repertório cultural. Ou seja, você citar, fazer referências a autores, a obras, fatos históricos, filmes, séries e etc. Isso é muito valorizado nos textos, você deve fazer uso desse repertório cultural. E nos 2 textos analisados também houve a inserção de referências. Então, o texto também está ok. Vejam que nesses 2 textos os 2 textos seguiram a recomendação dos elementos que devem constar em uma introdução. Eis o motivo pelo qual tiraram 1000, pontuação máxima. Resumindo, então, a redação é um texto que contém cerca de 30 linhas e ela é escrita dentro da seguinte estrutura. Um título, sendo opcional no Enem, depois introdução, desenvolvimento e conclusão. A redação normalmente também é um texto construído com 4 parágrafos. Isso não é uma regra, mas normalmente é o mais utilizado, a estrutura mais utilizada. E no caso aqui, o foco foi a introdução. E nós vimos que a introdução deve conter a apresentação do tema, o posicionamento sobre o tema, se você é a favor ou contra, e a apresentação dos argumentos. Apenas apresentando, citando, sem desenvolvê-los. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.